Primeiro, agradecer a todos, agradecer a presença e o convite honroso recebido pelo Instituto Brasileiro de Auditoria de Obras Públicas, a quem eu represento, o IBRAOP. Trazer a todos um abraço da nossa presidente, Adriana Portugal, que não pôde estar presente porque está em viagem fora de Brasília. Eu vou fazer uma rápida abertura aqui e passar para minha colega, minha amiga Keila, que vai continuar. A Keila tem acompanhado essa situação toda da chamada metodologia inovadora, mas eu, antes de mais nada, eu só trazer aqui para vocês uma experiência pessoal. Eu, como auditor, eu participei da auditoria da primeira creche de metodologia inovadora do Brasil, que foi construída em Aparecida de Goiânia, e o método adotado lá, eu fui nessa auditoria em fevereiro de 2014, né, tem mais de 10 anos. Essa creche foi inaugurada em abril de 2014, e a metodologia lá era a metodologia concreto PVC, que era uma metodologia rápida de construção, né? A maioria da construção era estrutura metálica, e o concreto PVC eram formas de PVC preenchidas com concreto autoadensável, e era um projeto bastante interessante. E eu lembro que eu fiquei com uma boa impressão do que eu vi do resultado. Tinha no projeto do Proinfância um castelo d'água, uma torre, que era em concreto e era muito difícil de ser executada, uma estrutura bastante arrojada. E naquela ocasião a gente viu com satisfação que eles substituíram essa torre por chapas metálicas soldadas que, de uma maneira, eu acho que na imagem dá para ver, de uma maneira estética, preservou, né? Era uma torre alta, pintada de amarelo com bolas azuis. E eu lembro que nessa situação eu tive lá e eu estava com um colega, e o colega falou, eu olhei assim e falei, tinha uma escada de marinheiro, eu falei assim, poxa, se essa escada viesse até o chão, porque ela não vinha até o chão para as crianças não subirem, né? Se essa escada viesse até o chão, ia subir essa torre, só de curiosidade para ver essa obra de cima. E aí o colega arrumou a cadeira e falou, não tem problema, tá aqui a cadeira, suba. E aí eu subi, e essa história engraçada, ela está contada nesse livro aqui, do Fiz Cobras 20 anos, né, porque me marcou muito, e eu subi lá, uma vez lá em cima, me arrependi, obviamente, estava um vento danado, mas eu tive a oportunidade de tirar algumas fotos, assim, meio com medo, e quando eu desci, eu fui ver as fotos, aquela obra que para mim parecia aparentemente perfeita, né, limpinha, pronto para ser inaugurada, eu vi um cabo elétrico lançado no telhado, e metade do cabo estava fora do conduíte. Aí eu falei, opa, peguei o negócio aqui. Aí eu fico imaginando depois o gestor falou, pô, esse desgraçado subiu na torre para poder puxar esse cabo elétrico. Enfim, meus amigos, é uma oportunidade única na vida da gente, né? E eu conto essa história com satisfação. Mas naquele momento a gente tinha, é claro, né, a questão da inovação, né? Tinha uma discussão se podia usar registro de preço para obra, se não podia, isso tudo, a legislação foi evoluindo. Mas o fato é que esse projeto ele tinha sido certificado pelo Instituto Falcão Bauer, né, de qualidade, como um projeto seguro, durável, confortável, técnica e acusticamente. Tecnologia de país desenvolvido, era o termo que se usava na época, né? E essa obra, de fato, ela foi concluída em 4 meses, quando uma obra tradicional, quando era concluída, não era em menos de um ano e meio, né? Só que naquele momento, a gente avaliando os editais, a gente fez uma série de um mapeamento de riscos, e esse mapeamento de risco ele consta do Acórdão 2600 de 2013, do plenário. O relator era o ministro Valdir Campelo. E é interessante também, né, no debate do plenário, o ministro Alton, que é o nosso decano da Corte, ele fez uma declaração de voto abordando questões sobre fundações profundas versus fundações superficiais, né, porque a maioria das obras eram fundações superficiais, né, que são fundações de sapato e radier, mas em determinados terrenos não era possível e teria que ser usado a fundação profunda. Isso havia um impacto na economicidade, ele levantou isso aí. Esses editais eram de 2012 e 2013. A gente fez algumas críticas também, porque registro de preço a construtora pode, com o registro de preço, né, o município demandava e havia uma opção da construtora não fazer determinadas obras, a poder recusar a obra. E a gente falou, poxa, será que é aquela estratégia de comer o filé e deixar o osso, né? Porque no final das contas, o preço médio era o preço para uma situação média, se a pessoa recusasse. Então isso está nesse Acórdão 2600 de 2013. E na sequência nós tivemos o Acórdão 2242 de 2014, o Acórdão 2580 de 2014, o 3469 de 2014 e, por fim, o 608 de 2015. Foram essas as minhas participações. Eu participei na consolidação
que levou a esse acórdão 608 de 2015 e foram monitorados pelo acórdão 2504 de 2018. E a partir daí eu, não atuando mais diretamente, a gente ouvia muitas histórias. Tivemos um problema grave no Rio Grande do Sul em relação a uma fornecedora desse material que infelizmente não pôde continuar, e aí eu passo a palavra para minha amiga Keila para que ela conte essa história para vocês com um slide muito mais bonito, que eu não tive tempo de preparar os slides, mas os dela vocês vão gostar bastante. Obrigado. Obrigada, Edibelo. Boa tarde a todos. Meu nome é Keila Boaventura, atualmente estou como auditora-chefe da Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Urbana e Hídrica da PCU, a Audio Urbana. A gente fiscaliza, todas as edificações. Qualquer município que recebe recurso federal para edificação, seja de educação, saúde, sistema prisional, entre outros, está na nossa área de fiscalização. E, inclusive, o TCU já vem fiscalizando pela infância desde o início, Vou mostrar para vocês aqui essa história que o Gilberto falou. Então, a infância foi criado lá em 2007, e desde lá o TCU vem fiscalizando essas obras no sistema convencional, sistema construtivo convencional, de tijolo, de alvenaria. Só que, mesmo com esse sistema convencional, os municípios enfrentaram muitas dificuldades de executar essas obras. Então, 4 anos depois, lá em 2011, o FNDE veio com esse espírito agora, nesse mesmo intento que está acontecendo agora, de pensar em outras alternativas. Já que esse modelo convencional não vem funcionando, em torno de 4 anos depois, somente 20% das obras do sistema convencional tinham sido concluídas naquele período, Então, tinha um passivo enorme de obras com cronograma atrasado. E aí, o FNDE fez um amplo debate naquela época, em 2011, com o apoio do Inmetro, com a participação do Falcão Bauer, fez uma discussão enorme e chegou a um modelo de sistema construtivo inovador, que era o título na época, também era conhecido como crédito de plástico. E em 2012 lançou esse programa como sendo assim, a solução para aquele outro sistema antigo que vinha acontecendo naquele período. O TCU continuou acompanhando vários acordos aí, o Gibelo mencionou, vou mostrar para vocês aqui o acompanhamento. E o objetivo do fundo naquele momento era criar esse sistema inovador para poder suprimir aquela ineficiência que vinha acontecendo até o momento. Tinham vários gargalos, especialmente a baixa capacidade técnica dos municípios, que hoje é um problema, nas nossas fiscalizações a gente identifica isso de forma recorrente, a baixa capacitação, falta de engenheiros, falta de arquitetos, dificuldade de elaboração de projetos. E o FNDE tem um projeto padrão, já tinha no Proinfância, creche tipo A, tipo B, tipo C, dependendo da quantidade de crianças ali para ser acolhida ali naquela creche. E o sistema inovador veio tirando também uma série de complicações ali, a terraplenagem não estaria abarcado, seria a cargo do município, só que, e também para poder não só mudar o sistema construtivo, também mudar a forma de contratação. Como a FNDE tinha aquela dificuldade de ir em cada município, fazer aquela fiscalização, o município que faz a licitação, que contrata, que fiscaliza, aquele acompanhamento era complicado, criou uma nova metodologia que era uma contratação centralizada por meio do sistema de registro de preço, e contratou 4 empresas no Brasil todo para executar 3 metodologias diferentes, O primeiro, que era PVC com concreto, o segundo, light steel frame e placa cimentícia, e o terceiro, materiais compósitos, E, como eu coloquei aqui no slide, um aspecto relevante é que cada licitante podia oferecer uma metodologia diferente e os municípios iam aderindo àquelas atas de registro de preço lá naquele período, E vão frisar que o Falcão Bauer, na época, ele fazia os testes de resistência, de durabilidade, para poder garantir uma qualidade adequada ali para aquelas escolas, para aquelas estruturas de durabilidade, de conforto técnico, de conforto acústico, tinha isso tudo definido
para a seleção dessas soluções inovadoras aí para a construção dessas creches. E em 2013, o TCU começou a fazer uma fiscalização. Naquela época era muito comum fazer fiscalização de orientação centralizada, porque o TCU tem sede em Brasília, mas tem representação em todas as capitais, em todos os estados do Brasil. E foram visitadas 44 creches, situadas em 6 municípios, distribuídos nas 5 regiões do país. E cada fiscalização é elaborado um relatório apontando ali as impropriedades, as irregularidades ali daquelas obras. E depois é feito um relatório consolidado, também vai a plenário, que vai consolidando as impropriedades e sai ali encaminhamentos para o jurisdicionado, que no caso é o FNDE. E já naquele momento, logo no início do programa, foi identificada uma série ali de impropriedades, relacionadas à fiscalização, a baixa capacidade do órgão centralizado em Brasília fazer a fiscalização, o acompanhamento dessas obras, uma série de inconsistências também no projeto padrão das creches e a baixa avanço dessas obras inovadoras. E já naquela oportunidade lá, esse acordo 2580, lá de 2014, o TCU determinou, recomendou lá ao FNDE que implementasse um plano de ação para poder enfrentar os riscos envolvidos na utilização de tecnologias não convencionais. Fundamentalmente no que se refere ao domínio da tecnologia construtiva para realizar a manutenção. Porque o que a gente observou nesse caso, 4 empresas, elas tinham que executar obras em todo o território nacional. E o caso lá do Rio Grande do Sul foi que a empresa que ganhou no Rio Grande do Sul, ela ganhou também no Nordeste, lá no Maranhão, em alguns estados do Nordeste. E a logística demandava um aporte alto de recursos financeiros e a empresa começou a entrar em dificuldades financeiras e não conseguia entregar. Então, essa questão da aplicação em todo o território nacional de uma só vez, na época o TCU até apontou o risco que deveria ser feito primeiro um projeto piloto para se verificar a viabilidade daquela metodologia, mas como tinha sido amparado em audiências públicas, com base em laboratórios, com apoio do Inmetro, tudo entendeu-se que estava maduro para expandir para o Brasil todo. E essa foi a maior falha, a maior dificuldade da implementação mesmo dessa solução. A concentração também de poucas empresas, aquela divisão geográfica ali também dificultou bastante. As empresas ficaram sem capacidade econômica, muitas obras foram abandonadas, a execução do programa teve uma execução baixíssima, aqui, o baixo percentual de conclusão das obras foi decorrente da inadequação de critérios objetivos para o dimensionamento geográfico dos lotes, as providências insuficientes na época do FNDE, que era o gestor do programa, quanto aos atrasos. Por mais que o FNDE tenha feito a licitação centralizada, à medida que os municípios aderiam, a responsabilidade passou toda para o município, porque o município que assinou o contrato com as empresas, Então, no final das contas, lá atrás, quando o TCU apontou uma série de riscos lá no acordo 2600, o relator falou o seguinte: olha, a gente tem que pensar de forma inovadora e incentivar a inovação, porque se o método construtivo convencional não está funcionando, a gente tem que dar um voto de confiança aí para o FNDE para pensar fora da caixa e trazer uma solução inovadora. Então, naquele momento, o TCU falou assim, por mais que o sistema de registro de preço naquela época não era, pela legislação, não era indicado para a contratação de obra, mesmo assim, o TCU falou, não, vamos dar um voto de confiança para ver se essas obras saem do papel, Mas, infelizmente, o programa não prosperou, a questão dos atrasos, os municípios que ficavam responsáveis de multar as empresas, de notificar a empresa, de dar alertas para as empresas, e as empresas acabaram abandonando essas obras, e muitas obras ficaram paradas, com muitos materiais alocados no terreno, mas totalmente abandonados.
Então, aqui no caso, lá em 2017, esse levantamento aqui, somente 4,7% das obras tinham sido entregues. Então, aquela creche que o Dibelo visitou lá em Aparecida de Goiânia, né, foi a primeira e ela estava nesse rol de 4,7%, mas a maioria, infelizmente, não conseguiu sair do papel. Então, das 1.482 obras de metodologia inovadora que deveriam ser entregues, né, que chegaram a ser contratadas, 939 não foram nem iniciadas, ou seja, mais de 60% do programa nem avançou. E aí, por conta da atuação do tribunal, o FNDE decidiu reformular os termos de compromisso e permitir que aquelas creches que não tinham iniciado, aquelas 900 e poucos que não tinham iniciado, e mesmo que já tinham iniciado, mas estavam com avanço baixo, que elas poderiam ser repactuadas para mudar para a metodologia convencional. Porque, além da dificuldade das empresas, a dificuldade econômica de achar mão de obra qualificada para conseguir manipular esses novos materiais, de fazer a logística adequada, pegar na fábrica centralizada e distribuir no Brasil, né, de ter capital financeiro para arcar com os custos, para depois receber da União, né, que você sabe que executa primeiro para receber depois, às vezes ainda tem atrasos, né, na transferência desses recursos. Tinha uma outra dificuldade, em função da baixa capacidade dos municípios, que era depois da manutenção nessas obras. Então, o FNDE, no momento, né, resolveu fazer essa repactuação, mas hoje ainda tem muita obra paralisada dessa metodologia inovadora, que já estava com um percentual de avanço maior, acabou não sendo repactuada e, infelizmente, se encontra ainda paralisada. Lá no Rio Grande do Sul, teve uma fiscalização específica lá em vários municípios. Lá também o percentual de execução foi muito baixo, né? Chegaram a ser contratadas 238 obras, eram para ser pactuadas 238, foram contratadas 208, né? Espalhadas em mais de 100 municípios, e somente quatro obras foram concluídas. Essas fotos são de relatórios do tribunal, né, que mostra lá o abandono, muito material distribuído no terreno, né, totalmente em condições inadequadas ali de acomodação dos equipamentos de armazenamento, e acabaram se perdendo, né, esses materiais. E mesmo com o sistema construtivo, as obras que conseguiram avançar, a gente também identificou uma série de problemas construtivos, né, como bolhas nesses painéis. Às vezes a estrutura, os painéis não chegavam na estrutura e ficava uma fenda entre a estrutura e a vedação e os painéis de fechamento. A fixação também da estrutura próxima do radier, interferindo na transmissão dos esforços para a fundação. Problemas também de acabamento, de pintura, problemas de nivelamento de prumo desses painéis. O que foi identificado lá no TCU na época é que, pela falta de mão de obra qualificada para executar, a execução tinha esses vícios construtivos, né? E também identificou esse armazenamento aí dos materiais feito de forma inadequada, expostos no terreno, né, lançado às intempéries. Aqui também, lá no Rio Grande do Sul, situação de abandono, né, das obras, algumas inclusive com um percentual alto de execução. O risco de invasão, né, o risco de invasão e vandalismo também dessas obras. Aqui também no Rio Grande do Sul, lá em Canoas, uma obra concluída e as outras paralisadas. E também foram apontados ali problemas construtivos dessa metodologia. E o que acabou acontecendo? Os municípios puniram, né, as empresas, fizeram tudo o que estava previsto no contrato. Muitas empresas também entraram, judicializaram também contra os municípios, porque eles falaram, a gente forneceu o material, a gente quer receber pelo material, e o material estava lá estocado de forma inadequada. Então, muita judicialização, muitas medidas administrativas também.
multas, declaração de idoneidade dessas empresas, suspensão do direito de licitar com a administração, decisões contratuais, o risco, né, do não atingimento da meta 1 do PNE, por conta dessa carência de infraestrutura para colocar as crianças para estudar, e muitos prejuízos financeiros para o erário, porque foram investidos recursos federais ali e as obras nunca chegaram a ser concluídas e entregues. Aqui é um exemplo de uma obra concluída e entregue lá no Paraná. E o que a gente traz aqui, né, em nome do TCU, em nome do IBRAOP, de sugestões, é que o FNDE, se quiser manter, né, essa nova metodologia, né, que tem várias oportunidades de melhoria, por exemplo, né, conhecer nessas creches de metodologia inovadora que estão concluídas, que estão em funcionamento, quais as dificuldades que os municípios têm da manutenção, de achar peças, de fazer reposição, fazer uma gestão de risco adequada, né, em relação a essa metodologia não convencional, realizar avaliação de custo-benefício das possíveis soluções, implementar um plano de fiscalização e acompanhamento dessas obras, né, mais efetivo do que foi na primeira tentativa, e avaliar essa possibilidade. Será que todos os municípios do país têm essa condição de manter, de fiscalizar, de acompanhar, de dar manutenção, de repor peças ali naquela obra? Será que não é o caso de fazer uma limitação para municípios maiores, mais estruturados? Então, é uma questão aqui, né? E a gente sabe que essas metodologias também, elas visam garantir esses níveis adequados de conforto térmico e acústico, mas é bom sempre ter ali um consultor para fazer uma avaliação mais precisa sobre isso, né? E reforçar, né, que os municípios eles têm muita dificuldade. Ontem mesmo estava lá no Fórum de Transferências da União, né, falando lá com gestores, e alguns falaram para mim assim: olha, no meu município não tem engenheiro. Não tem engenheiro, não tem arquiteto. Então, pensar nessa nova metodologia, será que não é o caso de sair fazendo uma capacitação nesses municípios ou buscando os técnicos, né, já que não tem profissionais formados, será que não tem técnicos de engenharia que poderiam suprir, né, essa necessidade de profissionais no local? E foram essas aqui as nossas sugestões, né, Gilberto? Você quer complementar isso? Sim, é um rápido complemento, então, pessoal. Assim, como a Keila deu um excelente panorama, nós temos que pensar que mesmo metodologias inovadoras e padronizáveis, né, lembrando que o recente decreto 11997, de 16 de abril deste ano, que alterou o decreto 7983 de 2013, ele trouxe uma carga muito grande nessa questão da padronização. Mesmo sendo obras padronizadas, não podemos esquecer que são obras de engenharia, né? Tem que conhecer muito bem o terreno, o clima, né? E aí, todo o trabalho que o tribunal fez, com certeza do próprio FNDE, da Caixa Econômica, eles trazem, né, a noção da necessidade de uma matriz de risco, né? Porque uma vez que uma obra dessa começa, é um contrato, né, que é feito, firmado com o privado, e você pode eventualmente ter situações de pedido de reequilíbrio econômico-financeiro. Então, precisamos saber onde estamos, quais são os riscos do contratado, quais são os riscos assumidos pela administração. Lembrando, né, então, como eu falei lá na Fórmula 2600-2013, teve o voto do Miliscopo que levantou essa questão das fundações, mas nós temos questão de geologia, geotecnia, questão de hidrologia, vai ter região que vai chover mais. Eu lembro que minha família, da minha esposa, de Foz do Iguaçu do Paraná, e há coisa de uns 3 anos atrás, choveu granizo, mas não era um granizo, pedrinha, tipo brita, não, era uma pedra de mão, sabe? Choveu um negócio assim, que nem a casa da minha sogra não aguentou. Imagina uma creche que eventualmente pode ter um telhado um pouco mais frágil. Então, nós temos no Brasil, nós somos um país de dimensões continentais, nós temos em torno de 8 zonas bioclimáticas que precisam ser avaliadas, né? Como foi colocado no painel anterior, a importância do estudo de habilidade técnica, econômica e ambiental é muito importante. Da parte do IBRAOP, né, nós fazemos todo um esforço. Quem não conhece nosso site ibraop.org.br, nós temos notas técnicas, tem uma nota técnica de 2021 interessante sobre o conceito de obras comuns e obras especiais. Nós estamos para soltar uma revisão, uma nota técnica de registro, sistema de preço,
uma nota técnica sobre estudos de viabilidade. Então, nós buscamos, né, com esse amparo, não só dos auditores do TCU, como eu e a Keila, mas auditores do Brasil inteiro, de todos os tribunais de contas do município e estado, a gente busca orientar, né? Mas o fato, né, crucial que a Keila trouxe para a gente aqui é essa questão da capacitação dos municípios. Nós temos um déficit muito grande de profissionais, até trouxe aqui para mostrar para vocês essa publicação, né, o Futuro das Engenharias no Brasil. Essa publicação me foi passada pelo presidente da Mútua, quando eu tive lá na oportunidade com o Adriano Portugal conversando com ele, e é uma publicação muito interessante, mas traz um cenário muito difícil. Nós temos aqui gráficos, por exemplo, né, como a Keila falou, se a gente pegar aqui a distribuição de anotação de responsabilidade técnica por unidade federativa, São Paulo, por exemplo, 26% de todas as RTIs é de São Paulo. E aí você tem o Amapá, por exemplo, com 0,1%. Então, esse gráfico aqui ele mostra, né, que tem unidades da federação que tem um déficit, uma carência muito grande de profissionais de arquitetura e de engenharia, e a gente precisa estar atento a isso. Isso entra também na nossa matriz de risco. Se for usar o registro de preço também, é uma possibilidade legal, mas evitar, como eu falei, aquela estratégia do filé com osso, né, de deixar amarrado no contrato para que o construtor não possa negar a roer o osso quando exigido, né? Então, por fim, é isso. Assim, a último ponto sobre a operação e manutenção que a gente identificou lá atrás. Havia uma cláusula no contrato que dizia que a construtora, a proprietária da tecnologia, ia dar uma garantia de 5 anos, né, para manutenção. E aí me veio a cabeça, e o 6º ano, como é que funciona? Uma metodologia que é proprietária, quem é que ela pode cobrar o preço. Então, uma obra dessa não pode durar só 5 anos, ela tem que durar o prazo razoável de uma edificação esperada, né? Com as necessárias manutenções preventivas e corretivas que forem exigidas. Então, mais uma vez, então, muito obrigado pela atenção de todos.